Olá, bem-vindos à nossa aula de grego clássico. Na aula de hoje, aula 23, nós vamos falar um pouquinho sobre as preposições em grego. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo e não esquece de deixar o like, que é muito importante. E se você puder me ajudar, na descrição do vídeo tem todos os dados meus que você pode usar. Se você quiser contribuir no trabalho com qualquer valor, já me ajuda a manter esse canal acessível para quem não tem condição de pagar e quer estudar grego clássico. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as preposições que já vem aparecendo nos textos. Tá? Não vai ser algo muito aprofundado, até porque o nosso estudo não é um estudo aprofundado de grego. A gente está aprendendo grego numa de traduzir textos, né? O nosso foco maior é em tradução de texto. Mas como elas vêm aparecendo, então é importante dar uma parada e dar uma olhada nessa classe de palavras. Então elas podem indicar um lugar. Então, eu estou em casa, por exemplo. Esse em é uma preposição, indica o lugar. Ele vai à praia, né? Esse a é uma preposição, indica movimento, né? Ou ele vai para a praia, também para indica o movimento. Ele vem da faculdade, esse da também indica um movimento de uma origem, né? Enquanto o a e o para é um movimento em direção, o foco é a direção para onde ele vai. O de, por exemplo, o foco é a origem, da onde ele vem. Mas tudo indica movimento. Também pode indicar uma certa relação com o tempo, depois, antes, né? Pode indicar causa, consequência, enfim. Só que no grego, essas preposições elas vão sempre acompanhar substantivos, e substantivos vão estar em casos específicos. Tá? Pode ser acusativo, genitivo ou dativo. Nunca nominativo. Uma preposição nunca vai acompanhar uma palavra que esteja no caso nominativo. É sempre acusativo, ou genitivo, ou dativo. Então, por exemplo, se eu falo, e já apareceu já nos textos, eis ten thalatan, né? Lembra, thalatan quer dizer mar. Aqui está no caso acusativo, sei pelo artigo, né? Então eu tenho aqui esse eis, que é uma preposição, quer dizer em direção a, para, né? Ou preposição a nesse sentido de direção. E aqui a palavra que acompanha essa preposição, no caso acusativo. Então, no caso clássico, a preposição eis, ela sempre vai, quando ela indica isso de direção, né, em direção a algum lugar, esse lugar vai vir sempre no acusativo. Então, a gente diz que essa preposição, ela pede o caso acusativo. Tá? É como se fosse uma regência, sabe, regência verbal? O verbo pede uma determinada preposição. A gente também vai ter regência nas preposições em grego. Tá? Nesse caso, a regência não é uma regência verbal, né? Tem a ver com os casos em que os substantivos podem ser declinados. Então, nesse caso, a preposição eis, ela vai pedir que a palavra ela acompanha esteja no caso acusativo. E como é uma regência, eu posso falar que essa palavra, nesse exemplo aqui, a palavra thalatan, ela está regida pela preposição eis. Por isso que ela vem no caso acusativo. Então a gente já viu os casos todos, né? A gente sabe que o caso ele pode indicar uma função sintática numa frase. Então o nominativo pode indicar um sujeito, pode indicar um predicativo do sujeito. A gente viu que o acusativo pode indicar o objeto direto, né? Pode indicar um adjunto adnominal de lugar, né? Em sentido de movimentação. E a gente também pode ter casos em que a palavra vai estar num determinado caso porque a preposição que está junto dela pede que ela esteja nesse caso, entendeu? Então pode ser também uma questão de regência daquela preposição. A preposição pede que a palavra que ela acompanha, né, o substantivo que ela acompanha, esteja em um determinado caso. No caso aqui, o eis pede que a palavra esteja no acusativo. Então, das preposições que a gente já viu em texto, a gente tem também pros mais acusativo. Então, a palavra acusativo também quer dizer em direção a, né, igual o eis.
Então, também vai pedir uma palavra no acusativo. Então, por exemplo, prostengen, em direção à terra, para a terra, em sentido de direção, palavra no acusativo. A gente já viu também apó. Apó, ela pede o caso genitivo. O apó, sentido de se afastar, né? Afastar-se de algum lugar, ir para longe de algum lugar, alguma coisa. Então já viu, até no último texto que a gente traduziu, a gente viu, né, aquela expressão apótuploio, né? Quando o barco salva-vidas se afastava do navio. Então, a gente falava essa ideia de se afastar do navio, a gente usava essa expressão, apótuploio, né? Apó, para longe de. Então, para longe do navio. A gente tinha o verbo afastar-se e a gente repetia e a gente usava esse apó para dar essa ideia de afastar para longe, né? E o verbo, inclusive, a gente usou, era o verbo afastar-se, era o verbo apocoreo. Apocoreo era o verbo afastar-se. E a gente tinha essa partícula apó no verbo. A gente já viu isso. Em grego, eu posso ter verbos compostos por um verbo e uma preposição. E aí eu formo um novo verbo, um novo significado. Então, apocoreo, afastar-se, né? Esse apó dessa ideia de ir para longe. E em grego a gente coloca a gente faz o verbo composto com a preposição e a gente repete a preposição na frase. Então a gente falava apocoreo, né, no caso, apocorei era a terceira pessoa do singular, então o barco salva-vidas, né, apocorei, se afasta, apótuploio, do navio, para longe do navio. Então, em grego a gente faz essa redundância, em grego não é redundância. A gente faz o verbo com a preposição para indicar um novo significado e a gente repete essa preposição para reforçar esse significado. Então, apocoreo, se afastar, pocoreo, apótuploio, né, se afastar para longe do navio. A gente também já viu ek, que pede o caso genitivo. Ek quer dizer fora de ou de algum lugar, indica uma certa origem. Então, por exemplo, a gente já viu também ectoploio, né? Seria do navio, fora do navio. Indica uma origem, a origem da ação é o navio. Era um texto que a gente viu quando o Regésstrato e os Zenódimos pularam do navio, né? Então a gente falava esse pular do navio, a gente usava ectoploio para indicar do navio, né? Essa origem da ação, né? Eles pularam do navio. Então, ek mais genitivo. A gente também já viu en, preposição en, mais dativo, que tem o sentido de em do português. Em algum lugar, para indicar o lugar, o local onde acontece a ação. Então, por exemplo, en. Ente talate. Ente talate. Né? No mar. Esse en aqui, preposição em mesmo do português. No mar. É o lugar onde acontece a ação. E só para terminar, prestar atenção que algumas preposições podem pedir mais de um caso, como é o caso de pros, por exemplo. Pros, ele pede o acusativo quando a ideia de direção, né? Ir em direção a algum lugar. Então, prostengen, né? Direção à terra. O pros também pode pedir um outro caso, ele também pode pedir um genitivo, e aí vai ter um outro significado. Vai ter significado de em nome de, ou sob a proteção de. E aí esse de, né, esse substantivo que ele acompanha vai estar no genitivo. Tá? Então, dependendo do caso que ele pede, vai ter significados diferentes.
Então essa foi a aula de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo, me ajudar se você puder, contribuir com o meu trabalho, tá? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.